Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar na nossa aula 22 da disciplina de História. Antes, então, sempre o caderno, lápis, borracha junto com vocês, para vocês irem fazendo as anotações durante a nossa aula, ok? Hoje, então, nós vamos estudar sobre o cotidiano. Cotidiano, então, as atividades do dia a dia. Aqui no nosso slide a gente já tem algumas imagens, né, de atividades que a gente faz todos os dias. Vamos ver então os objetivos. Compreender o conceito de cotidiano, então o que é cotidiano, diferenciar algumas atividades do cotidiano do passado e do presente, contextualizar as próprias atividades do cotidiano e conhecer brinquedos e brincadeiras antigas, ok? Então vamos lá. Então observe as imagens aqui ao lado e responda. Você realiza alguma dessas atividades? Então vamos ver lá. Nós temos ela levantando, escovando os dentes, tomando banho, comendo, indo ao banheiro, indo à escola, estudando, brincando e dormindo. Eu acredito que você realiza todas essas atividades durante o seu dia, não é verdade? Por que nós realizamos todas essas atividades? Todos os dias, porque elas fazem parte do nosso cotidiano. A imagem que pudemos observar, então, várias atividades do cotidiano sendo realizadas. Acordar, escovar os dentes, comer, ir à escola e muitas outras. Brincar, assistir TV, então são atividades do nosso cotidiano. Mas o que é cotidiano? O que significa essa palavra? Então, cotidiano é o conjunto de atividades que são realizadas todos os dias e que sempre se repetem, como acordar, tomar o café da manhã, ir à escola ou ao trabalho, praticar uma atividade física. Então, aquilo que eu faço todos os dias é uma atividade do meu cotidiano. Então, todo dia eu tomo café, é uma atividade do meu cotidiano. Todo dia eu saio fazer uma caminhada, por exemplo, então é uma atividade do meu cotidiano. Então, são aquelas atividades que a gente sempre faz todos os dias, ok? Aqui, então, né, na ilustração, estudando, fazendo uma atividade, acordando, tomando banho, escovando os dentes, lendo. Então, são atividades que nós repetimos todos os dias. Algumas atividades cotidianas são muito importantes para a nossa saúde e, se deixarmos de fazê-las, podemos sofrer as consequências. Por exemplo, se não escovamos os dentes, podemos ter mau hálito e cáries. Se não tomamos banho, podemos ficar com mau cheiro. Então, algumas atividades são uma escolha nossa. Por exemplo, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física, assistir um filme, enfim. Algumas, né, mudam de uma pessoa para outra. Mas outras, elas precisam ser feitas todos os dias sim. Como, por exemplo, escovar os dentes e tomar banho. Por quê? Porque nós precisamos para a nossa saúde. Se nós não tivermos uma higiene dos dentes, nós podemos ter cárie, vamos ter mau hálito. Se nós não tomarmos banho, vamos ficar com mau cheiro. Então, são atividades que são importantes, assim como se alimentar. Nós temos que nos alimentar todo dia, nem várias vezes ao dia. Então, são atividades super importantes para a nossa saúde também. Mesmo que muitas atividades sejam iguais, cada pessoa tem o seu próprio cotidiano de acordo com os seus hábitos e suas necessidades. Então, por mais que todo mundo almoça, mas eu gosto de um tipo de comida, vocês gostam de outro, outra pessoa da sua casa prefere outro. Então, apesar de ser uma atividade que todo mundo faça, ela pode ser feita de maneiras diferentes. Por exemplo, o cotidiano dos adultos, ele é diferente do cotidiano das crianças, né? Os adultos, eles têm a responsabilidade do trabalho, dos horários,
certo? De manter a casa limpa, organizada, enfim, que é diferente do cotidiano de vocês, né? Ir à escola, fazer as atividades da escola, brincar com algum colega, com o irmão, né? Enfim, são atividades de cotidiano, mas são diferentes, porque os adultos têm responsabilidades, as crianças têm as suas responsabilidades que são diferentes. Outro exemplo, o cotidiano de uma pessoa que vive lá no campo, na área rural, por exemplo, o cotidiano dela também vai ser um pouco diferente do cotidiano de uma pessoa que mora na cidade, que mora na área urbana, ok? Desde o trânsito que vai pegar, o trabalho, né, a atividade de trabalho que ela desenvolve pode ser diferente, o ritmo, né, de vida é diferente. Na cidade a gente sabe que é mais agitado, mais acelerado, no campo é mais tranquilo. Então também são atividades que vão ser diferentes entre um e outro, ok? Mas são atividades aí próprias de cada pessoa e do seu cotidiano. E o cotidiano no passado? Então, hoje em dia a gente conhece, né, as nossas atividades, as atividades dos nossos pais, ok? E no passado, será que era diferente? Vamos ver lá. No passado, as pessoas também tinham várias atividades no seu cotidiano de formas um pouco diferentes do que as dos dias atuais, com trabalhos diferentes, com menos tecnologia, mas tão importante quanto as que realizamos. Trabalhar, se alimentar, brincar, descansar, tomar banho eram e ainda são atividades cotidianas presentes na vida das pessoas. Então vamos pegar um exemplo. Hoje em dia, nós estamos estudando de uma maneira que nós precisamos da tecnologia para fazer a produção das nossas aulas, para vocês receberem as nossas aulas, ok? Mas será que lá no passado tinha como fazer esse tipo de aulas que nós temos agora? Não. Então, se por exemplo tivéssemos uma pandemia como essa lá no passado, as crianças iriam ficar todo esse tempo provavelmente sem estudar, né? Sem ter os conteúdos escolares. Então, a tecnologia, ela favoreceu a nossa atividade, que agora faz parte do nosso cotidiano também, do meu cotidiano de preparar as aulas, de gravar as aulas para vocês, do cotidiano de vocês de assistir às aulas, de ler os slides e realizar as atividades e enviar elas para correção. Então, elas vão mudando essas atividades, mas elas sempre vão se adaptando ao cotidiano das pessoas. Aqui, então, as imagens de algumas atividades cotidianas do passado. Então, aqui a escola, como que era, o trabalho em fábricas, as brincadeiras, as crianças brincando na rua, certo? Então, são atividades que existem ainda. Ir à escola, trabalhar e brincar são atividades cotidianas que ainda existem, mas elas mudaram com o passar do tempo. E os brinquedos e as brincadeiras? Brincar sempre fez parte do cotidiano das crianças, seja no passado ou no presente, não é verdade? O que mudou? As formas de brincadeira, as formas de brincar, mas brincar era e ainda é muito importante. Mas e será que os brinquedos e as brincadeiras são os mesmos? Será que aquelas brincadeiras feitas lá naquela imagem anterior ainda são feitas? Vamos ver aqui então. No passado, as crianças brincavam, por exemplo, de boneca, de bola, de boneca, de peão, cavalinho de pau, bicicleta, bolinha de gude, entre muitas outras, né? No presente, nós então temos brinquedos como os videogames, bonecos que falam, que se movimentam, carrinhos de controle remoto e muitos outros brinquedos eletrônicos. Então agora nós temos brinquedos com mais tecnologia, que interagem, né, com vocês enquanto vocês brincam, que falam, que cantam, que se movimentam, ok? E esses brinquedos não existiam lá nas brincadeiras do passado, né? Nós tínhamos então o peão, a bicicleta, a bola, a boneca,
mas que também são brinquedos que ainda existem, que muitas crianças ainda brincam, certo? Então, não deixaram de existir, né? Do passado para o presente, os brinquedos e brincadeiras ainda existem. O que aconteceu, então, foram inventadas mais brincadeiras, foram feitos outros tipos de brinquedos também, certo? Mas as duas formas ainda existem. No passado, era comum as crianças brincarem na rua, jogar futebol, andar de bicicleta, pular amarelinha, esconde-esconde. Então, eram brincadeiras em que elas brincavam juntas, né? Crianças brincavam com outras crianças. No presente, brincar na rua não é mais tão comum, principalmente nas cidades grandes ou em bairros com mais movimento de carro, pois o trânsito acaba se tornando perigoso para brincar na rua. Então, muitas vezes as crianças não deixam de brincar na rua porque elas não querem, mas sim porque, dependendo da rua, dependendo do bairro, se torna mais perigoso por causa do movimento dos carros, né, do trânsito. Então, aí a gente tem que ver qual é o melhor lugar que eu tenho para brincar, para cuidar, para que a gente não fique só, né, nas brincadeiras eletrônicas, no celular, no computador, no tablet, e saia, né, para fora também, para brincar com outras crianças, né, na escola, na rua, com os amigos, os irmãos, os primos, enfim, para que a gente brinque com outras crianças, que é a melhor forma de brincadeira, não é verdade? Muito bem, pessoal. Então, nós vimos aqui sobre algumas atividades do nosso cotidiano, certo? O que é cotidiano, então? Cotidiano são aquelas atividades que a gente faz todos os dias, ok? Que é a nossa rotina. O que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. Essa rotina, essas atividades, elas são importantes para a gente saber o que nós temos para fazer depois, certo? Para que nós mantenhamos a nossa saúde, lembram lá do escovar os dentes, do tomar banho, pentear os cabelos, colocar roupa limpa. Então, isso também é importante para a nossa rotina e para a nossa saúde. Nós vimos também algumas formas de brincadeira, que a brincadeira faz parte do cotidiano de vocês. E nós tínhamos, então, algumas formas de brincadeira no passado e hoje em dia nós temos outras formas de brincadeiras também. Temos mais formas de brincadeiras, não é verdade? Então, se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês voltam os nossos slides, assistam a nossa aula novamente, ok? E depois lá na plataforma vocês realizam a nossa atividade com bastante atenção e bastante capricho, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!